Meu nome é Carolina Nacli, eu trabalho na ClearSale com grandes clientes, fazendo ali relações mais interessantes. Eu falo isso porque eu puxo o saco dos meus clientes. É isso mais desafiador, né? E eu estou envolvida nesse projeto já faz um tempo, desde o começo, com muito prazer e com muito orgulho, junto com o time do Queiroz, do Gil. A gente tem feito algumas conversas, algumas reuniões, mostrado o projeto para alguns clientes. E eu estou aqui para chamar, então, a gente vai falar um pouquinho da parte chata, que é a parte da fraude, mas que a gente está aqui para ajudar a gente resolver. Né? Vou chamar o Gilson. Vem, Gilson, por favor. E o Vitor Oda, que é o GPM e Business Leader de Estratégia de Dados da ClearSale, meu colega. Bem-vindo. Vamos lá. Muito prazer, obrigado pelo convite. Vai ser uma honra aí poder compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, um pouco conectando os assuntos, seja no universo de ID, seja no universo de prevenção de fraude especificamente. Hoje eu estou como GPM da ClearSale, eu cuido de alguns produtos, por exemplo, o produto da solução R6, né, e também com relação ao produto de combate à fraude laranja. E hoje eu venho agregar aqui junto com os colegas ali em temas super pertinentes. Então, prazer. Trabalho na Mais Digital. Trabalho com soluções de antifraude há algumas décadas, mas nos últimos 3 anos eu tenho focado muito no tema de biometria. É um tema que me encanta muito e tenho trabalhado especificamente com a biometria de voz. Faço parte hoje do time da Mais Digital, que é uma IDTech nacional brasileira. A gente quer fazer parte de todo esse ecossistema, né, ajudar a melhorar a experiência de segurança, né, aqui do Brasil, e também com planos de levar essa tecnologia para fora do Brasil, para esse crescimento. Eu sou especialista de identidade digital no Banco Itaú. Estou há pouco tempo ali, me juntei ao time, né, então atualmente olho bastante para as nossas capacidades de identificação, de identidade, tudo que a gente tem ali de uma forma cross para o banco, né, sendo serviçado para todos os canais e produtos, mas majoritariamente a minha maior responsabilidade ali é olhar essa estratégia corporativa de identidade digital do banco, né, como que esse mercado vem se construindo, principalmente olhando para fora do banco, autenticação externa e tudo que também está sendo feito para fora. O microfone nada mais é do que uma forma da gente compartilhar aqui as informações. Colaborar. Todo mundo colaborando, né? Esse é o segredo. Bom, das soluções que a gente tem hoje no mercado, das formas da gente driblar os nossos queridos fraudadores, né? O que vocês têm visto aí de tendência nesse último ano aí? Global, até mesmo nacional. Se você voltar no tempo, há uns 10 anos, ninguém usava nenhum tipo, né, de biometria. E aí começou uma grande massificação, né, no mundo com as biometrias faciais, né, que tem o seu valor, tem o seu papel, tem a sua importância e sempre vão ter. Só que isso não é mais o suficiente. Tá? Então o que acontece? Buscando aquele equilíbrio, proteção contra a fraude, tentando trazer a experiência do cliente, né, que também conta, você precisa trazer alternativas. Você tem que aumentar o seu nível de segurança e tem que dar alternativas para o cliente. O cliente, ele pode se autenticar, seja com uma biometria facial, ele pode escolher utilizar a voz, ele pode utilizar o comportamento, ele pode usar aquela forma que melhor, que agrega. E até mesmo do ponto de vista da instituição, dependendo do risco da transação ou do serviço que está sendo feito, poder fazer a combinação dos métodos que melhor atende essa necessidade. Também trazendo um pouco mais para a realidade, talvez pensando aqui no Brasil, né, uma coisa que a gente sempre fala, a gente tem que olhar a demografia do povo brasileiro. Não é todo mundo que usa o iPhone de última geração, não é todo mundo que usa o Samsung de última geração. Tem muitas pessoas que utilizam telefones mais simples possíveis, utilizam um telefone fixo, né, utilizam um telefone corporativo do escritório que ela trabalha. Tem pessoas que usam as contas laranja, conta laranja no sentido laranja remetido fraudulento, mas tem o laranja consciente, naquele que presta sua conta porque quer ajudar o amigo, o vizinho, o parente. Então, assim, a gente vê que
o futuro, embora a biometria facial ela vai ter o seu papel, vai continuar tendo o seu valor, outras biometrias como comportamental, a voz, elas vêm para agregar, dar alternativa, dar mais segurança e, como sempre, melhorar a experiência do cliente. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, não só a questão de iPhone, poder aquisitivo, a gente tem que levar em consideração que há uma grande população que é analfabeta, existem pessoas com dificuldades visuais, existem pessoas que, pela idade, têm uma certa aversão à tecnologia. Aí o fato assim, da gente ver e acreditar bastante na biometria de voz é justamente isso. Saber que a voz, conversar, o falar é uma coisa muito mais natural. Talvez a próxima geração de idosos ela vai ter uma facilidade muito maior na tecnologia, mas a geração de idosos que nós temos hoje, ela é muito limitada, não é todo mundo que consegue ter essa facilidade. Então isso vai ser muito importante em todas as esferas, seja para governo, seja para o varejo, seja para os bancos e assim por diante. Isso é bastante coisa legal no setor, assim, acho que foi um movimento muito forte que o setor está tendo, tanto a parte de prevenção, tanto a parte de identidade, mas acho que, citando 3 principais coisas que eu acredito que me chamaram um pouco mais de atenção, né, tanto olhando um pouco para a indústria, tanto olhando para os setores, principalmente olhando o mercado financeiro. Acho que o primeiro, a gente comentou bastante em outros painéis também sobre a questão da biometria facial e, de fato, acho que esse ano foi o ano que a biometria ela se consolidou no mercado, né? A gente viu uma larga escala de aplicação, me deparei com uma pesquisa ontem, inclusive, né, que falava que a biometria, pela primeira vez, ela foi o fator de autenticação mais utilizado pela população brasileira, né? E eu acho que essa consolidação, ela trouxe uma novidade, que é a biometria entrando em outros momentos da jornada, né? Naturalmente, momentos onde a gente tem uma necessidade de uma conversão maior, né, uma compra, é importante, existe uma resistência a colocar a biometria, porque por mais que ela seja segura, você tem sempre o ônus, né, que é a fricção. Ela ainda é um processo que gera uma fricção elevada para o usuário, né, e acho que dificilmente ela vai deixar de ser. Mas eu acho que existe um apetite um pouco maior dos negócios hoje em colocar essa tecnologia um pouco mais para frente, né, em ter isso de uma forma mais intensa, além do onboarding. Um onboarding muito bem consolidado, hoje entendo que é um must-have para todo o mercado que está no digital, mas além do onboarding, acho que a gente deve ver continuidade em 2024 em relação a isso. Segundo ponto, olhando um pouco para a indústria, né, eu vejo que muitas empresas de identidade hoje, ou que vendem soluções de prevenção à fraude, elas começaram um movimento que vem de fora, né, esse movimento já é um pouco mais forte em mercados mais maduros, que é um movimento de promover uma plataforma de orquestração para os negócios, né, e isso cai muito bem, né? Acho que para a necessidade que o negócio tem, acho que muitas empresas, o mercado financeiro acaba sendo uma delas, tem uma complexidade muito grande de gestão, de olhar esse usuário na sua centralidade, de eu ter esse acompanhamento do ciclo de vida que esse usuário tem comigo, todo esse relacionamento, né? E as empresas, obviamente, entenderam essa necessidade para tentar criar uma plataforma one-stop shop, né, onde eu tenho não só ferramentas proprietárias, mas eu também tenho essa conexão com outros parceiros e soluções que eventualmente também podem complementar a minha solução, dado que não existe bala de prata, e trazer um pouco mais de flexibilidade para a construção de fluxos, eventualmente entrando numa visão no-code ou low-code para a ponta ali do canal que está utilizando essa solução, né? E isso faz com que, eventualmente, as empresas tenham também uma melhor gestão de fornecedores, né? Também, recentemente, vi uma pesquisa que falava que, isso é um dado americano, mas fala que 48% das empresas tinham mais de 5 fornecedores de identidade hoje. E é difícil gerir isso, né? Hoje, basicamente, as empresas estão lidando no que a gente chama do modelo cascata. Eu tenho o meu fornecedor principal, ele vai tomar grande parte do meu fluxo. A partir do momento que dá algum pau, né, se ele travou, se caiu, se tiver um problema com a conexão de API, eu jogo para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Então essas plataformas de orquestração, eu entendo que elas também ajudam essa gestão, ela virar uma gestão de orquestração inteligente, né? Não mais eu tenho esse sistema cascata, mas eu posso chamar diferentes fornecedores a depender da performance, a depender do meu risco, a depender do meu custo, ou diferentes fatores, né? Então também posso ter essa maleabilidade um pouco mais clara. E por último, eu diria que a questão do device, né? O device para mim também é uma tecnologia que vem já ganhando uma atração ao longo dos últimos anos. Acho que esse ano ganhou uma atração bem forte. E acho que finalmente a gente entendeu, né? Os negócios entenderam que o device é uma parte do usuário, né? Uma parte dessa identidade. A gente
por muito tempo, consolidando essa visão do onboarding digital, se focou em documento, face, dados, mas o device é importante, muitas vezes ele pode ser um fator que barateia essa operação, porque se eu sei, né, que a Carol está usando aquele celular que eu conheço, num Wi-Fi que eu conheço, num horário que também eventualmente é o que eu entendo aqui como seu perfil. Eu não preciso pedir uma biometria, né? Eu posso fazer uma transação que eventualmente pode ser com menor fricção possível para você, porque eu sei quem é você. Então acho que essa parte do device como uma extensão, como a gente sempre fala, né, extensão da nossa vida, eu acho que ela está se tornando também uma realidade nesse ano e deve ter continuidade em 2024 também. Se os criadores do smartphone não tivessem existido, né? Gente, nada do que a gente está falando aqui é fora do smartphone. Vamos pensar, se não tivesse o smartphone, o que a gente está fazendo aqui? Até o governo, né? A gente está falando ali de ferramentas que já dependem única e exclusivamente do smartphone. E quando a Erika falou, e se a gente perde, o que acontece, né? E, Vitor, por favor, conta um pouco. Que cada um vai trazer uma abordagem diferente, então acho que vai ser bem complementar aqui. Então, saindo um pouco do mundo de ID, mas ainda tangenciando o mundo de prevenção à fraude, o que eu pude, em muitos casos, vivenciar 24/7, em outros acompanhar indiretamente esse ano de 2023, mas o primeiro eu destacaria o maior posicionamento ou a influência do Banco Central, inclusive, em sentidos regulatórios que ajudam a avançar a nível de ecossistema a prevenção de fraude. Então, eu queria citar 2 exemplos aqui, onde um primeiro, por exemplo, são os avanços relacionados ao conjunto informacional, né, aos dados do DICT, por exemplo. O DICT basicamente é um repositório onde estão lá os dados cadastrais, os dados da chave Pix, dos procedimentos por trás do Pix, né, vários processos que as instituições precisam se adequar em conformidade com o Banco Central. E um dos exemplos bem pragmáticos quando uma instituição, seja ela a instituição do pagador ou do recebedor, precisa realizar um report, uma devolução, um cancelamento, uma simples, a princípio simples adição do campo motivo, causa da fraude, onde a gente vai ter uma tipificação da fraude de forma sistêmica obrigatória pelo ecossistema. Isso já ajuda a dar um passo maior quando a gente fala de prevenção de fraude com questões regulatórias. E o outro exemplo, que ainda assim tem a influência, a presença do Banco Central muito forte, é a própria resolução número 6, conjunta número 6 e a número 343, que vem aí, de fato, para exigir que as instituições financeiras e de pagamentos reguladas pelo Banco Central façam os devidos compartilhamentos de fraude. Então, acho que esse é um primeiro avanço e não necessariamente uma inovação, mas acho que uma tendência cada vez mais para a prevenção de fraude, né, aqui no Brasil. Um segundo exemplo que eu gostaria de citar, eu acho que todo mundo aqui em algum momento já ouviu, já se deparou sobre o tema de laranjas também. E esse tema de laranjas, não necessariamente ele estava tão em alta assim em 2022, 2021, 2020. Eu acho que foi uma tendência até chegar esse ano, uma crescente desse tema, e não foi à toa. Esse tema ele começou a começar a ficar mais em voga, obviamente depois do Pix, depois que as transações instantâneas começaram a se tornar já o dia a dia, a realidade nossa, se não de todo mundo aqui, de quase todo mundo. E aí isso facilita que quadrilhas, né, consigam enxergar isso como uma oportunidade de criar modus operandi, ou seja, vários perfis e contas laranjas para poder, por exemplo, tirar a rastreabilidade do dinheiro. E aí a gente está falando de sim, lavagem de dinheiro ou vendas fantasmas, compras fantasmas, e aí são vários casos de uso relacionado a perfis laranjas. Mas uma coisa que eu reparei o tema de laranja esse ano, ele esquentou bem. Na minha opinião, ele vai continuar muito quente por muito tempo, e soluções para tanto endereçar a identificação de um perfil laranja no momento de uma abertura de conta, no momento de um onboarding, começam a se tornar mais factíveis. Tem hoje algumas empresas oferecendo isso no mercado, inclusive a Clear também. Mas além do onboarding, além da abertura de conta, às vezes o laranja já estava na sua conta, às vezes ele se tornou um laranja enquanto já estava com a conta ativa. Então analisar o transacional também se torna ainda mais relevante para encontrar padrões e a partir desses padrões entender se o risco dessa transação ou com os padrões dessas transações tendem
a identificar que essas, tanto remetente quanto destinatário, podem ser, por exemplo, perfis laranjas, né? Então, tema laranja acho que é um tema que esquentou bem, bom, ainda continua. Então, é o tema do ano, né? Que acho que eu ouvi várias pesquisas dizendo que era o tema do ano. Aqui no nosso mundinho a gente fala de biometria, né? De laranja e de plataformas, né? Podemos resumir dessa forma. E aí, comportamentos, a maior dificuldade que a gente está vendo em todos esses pontos que a gente está, né? Tanto a biometria quanto a questão laranja, é porque a gente está mexendo com comportamento. Então, o laranja nem sempre, aí a Natália falou lá, né? Como que a gente vai não punir o nosso cliente por uma... Só que muitas vezes esse laranja não é um bandido. Ele é uma pessoa que está precisando de dinheiro, que foi aliciada por alguém e que começa a ter um comportamento laranja, né? Uma pessoa que tinha um comportamento, como você falou, ok, e que daqui a pouco ela foi aliciada por uma necessidade. Então, acho que, eu complementando aqui com vocês, eu acho que o que eu gostaria de acrescentar é, toda essa tecnologia, a gente precisa olhar também um pouquinho, acho que é uma questão que o governo está trazendo também para a gente, para as pessoas. E a parte econômica, a situação do Brasil, a pandemia, etc., trouxeram comportamentos dos consumidores e das pessoas que impactam diretamente nesse nosso mundo de combate à fraude, porque a gente não está combatendo necessariamente só bandidos, a gente está combatendo até o nosso próprio cliente, em algum momento ele vai precisar de uma alternativa ali e ele vai acabar sendo um laranja, né? Então é super difícil, né? Com a rede. E agora, justamente porque a gente está falando do efeito rede, e nada mais é o nosso ID aqui, nossa solução OneClickBR, falar de efeito rede, né? Cada um contribuindo com um pouco. E aí a gente combate o mal comum. Queria saber um pouquinho de vocês sobre esse conceito do efeito rede, o que vocês acham? Ele é o que vai ser o essencial para que todos esses modelos que hoje a gente ainda está vendo em escala inicial, eles tenham um poder forte de adoção da população, de adoção dos negócios, sabe? A gente quebra essas resistências dos negócios também por ser um modelo muito novo. Então acho que o efeito em rede ele vai conseguir fazer essa atração e trazer mais segurança dentro dessas transações também. Eu acho que, querendo ou não, quando a gente traz mais segurança, acho que a palavra que todos os painéis aqui falaram, a gente está gerando confiança dentro da rede, né, dentro desse ecossistema. E se a gente tem essa confiança, o consumidor sente isso e também está mais disposto a estar ali dentro. Então, obviamente, uma coisa vai alimentando a outra, né, e a gente vê a roda começando a girar. Então, eu sinto que, até pegando um pouco do gancho da resolução 6, né, e olhando um pouco essa questão da colaboração, ainda acho que falta uma colaboração um pouco mais intensa dentro do setor para que isso aconteça, né? Talvez a primeira coisa é pela obrigação, né? Se a gente tem um regulador que está obrigando a colaboração a acontecer, não vejo com maus olhos, né? Acho que beleza, se esse for o primeiro passo que a gente precisa dar, vamos embora, né? Vamos entender a melhor forma de fazer isso funcionar e entender qual que é o próximo passo que a gente precisa dar. Mas acho que a gente ainda não tem muito claro esse próximo passo, né? Acho que a gente precisa entender, beleza, saiu daqui, onde a gente vai agora? Qual que é o próximo passo que a gente quer chegar? Qual que é o degrau que a gente quer subir? Então acho que essa colaboração ela ainda é muito carente e ela é carente dentro do próprio setor, né? Então olhando esse recorte, o mercado financeiro ainda acho que o mercado financeiro tem uma dificuldade em colaborar bancos entre bancos e quando isso se expande para outros setores eu acho que a resistência ainda é um pouco maior ainda, né? Eu estava até comentando, acho que com o BV a gente estava batendo um papo no café. E eu comentei o quanto que eu particularmente, né, sou dessa área, sou um pouco suspeito para falar, mas como eu acredito nesses ecossistemas de identidade digital e o quanto que ele pode ter um poder de transformação dentro da sociedade, dentro dos negócios, mas para empresas muito grandes, né, realmente existe essa resistência. É complexa, porque existe uma gestão de risco, né? Qual que é o meu custo de oportunidade de estar ali dentro, qual que é a melhor forma de eu entrar, para eu minimizar isso, né? Para eu entender que realmente funciona e às vezes não colocar tanto investimento de tempo e esforço e dinheiro nessa iniciativa, eventualmente sendo o pioneiro, né? Eu falo que quando você está no B2B, você ter os early adopters é mais difícil, né? No B2C você tem muito usuário que está afim de conhecer, de descobrir a tecnologia nova, deixa eu ver o que é isso. No B2B, o pessoal é um pouquinho mais sensível a isso, né? A gente é um pouquinho mais resistente. Então, eu acho que a chave é a colaboração. A colaboração, eu acho que é a aguinha que vai começar a girar essa roda para que a gente consiga ter um efeito em rede que aumente a velocidade da inovação e essa inovação realmente chegue a quem precisa chegar. Número 6, mas eu quero atrelar muito ao efeito de rede, tá? Um exemplo prático de como eu acredito que a partir de 2024, principalmente, ainda não esse ano, mas a partir de 2024,
a prevenção de fraude começa a se tornar ainda mais sistêmica a partir também, né, obviamente, da resolução número 6. Então, só quero dar um passinho para trás, só para deixar todo mundo na mesma página. Quando a gente fala de resolução número 6, de forma muito geral, foi uma normativa do Bacen de maio de 2023, onde exige que todas as instituições financeiras e de pagamentos reguladas pelo Bacen passem a compartilhar a base de fraude entre si. A partir de quando? Quase um mês atrás, 1º de novembro, quer dizer, exatamente um mês atrás, 1º de novembro de 2023. Para isso, alguns fornecedores, alguns prestadores de serviços no mercado se ofereceram para fazer esse intermediário entre a necessidade da instituição precisar fazer isso e, de fato, garantir que elas estejam em conformidade com as normativas. E aí, qual tipo de fraude, qual tipo de caso de uso que será reportado de forma obrigatória com todas essas aproximadamente, vou colocar aqui, 1.700 IFs e IPs do Brasil, né? A gente está falando de todas as fraudes relacionadas à abertura de conta, que aí tem, assim, diretamente a ver com as principais fraudes que também tangenciam a ID, né? Roubo de identidade, falsidade ideológica, account takeover também vão ser reportados. Também tem fraudes relacionadas à operação de crédito, à manutenção de conta e fraudes, obviamente, relacionadas à transferência de recursos, TED, DOC, PIX, DOC já era. Sabe? Tá lá na lista, mas poucos registros. Você vê como a coisa anda rápido, né, gente? E aí o ponto que eu queria chegar para conectar tanto com o efeito de rede, mas tem um passinho antes, que foi assunto do último painel, que é a interoperabilidade, como cada instituição vai ser obrigada a, seguindo um conjunto de dados, obviamente padrão de mercado, alinhado com o mercado, a imputar registros de ocorrências ou tentativas de fraude, não santo dia, mas tem uma regrinha, né, de 24 horas após poder identificar essa inconsistência, essa possibilidade de fraude, e existem vários fornecedores podendo receber essas informações. Os fornecedores precisam se comunicar, eles precisam ter essa tal da interoperabilidade, porque se um cliente A chama a ClearSale, por exemplo, e esse documento que ele consultou, vamos supor que foi o meu documento, o documento do ODA, consultou ali na solução nossa. E esse documento não consta nada aqui na nossa base da ClearSale, né, da resolução número 6, mas a gente sabe que consta lá no outro fornecedor. Então, a gente, obviamente, vai ter que integrar com esse outro fornecedor, buscar a informação na íntegra e devolver o registro de fraude para a instituição. E aí, como que isso conecta com o efeito de rede? Porque, independente do fornecedor, todo mundo vai poder registrar de forma padronizada. É lógico que existem vários incrementos, melhorias já planejadas, mas todo mundo vai poder usufruir, todas as IFs e IPs principalmente, vão poder usufruir desses registros de fraude para tomar uma decisão. Em diferentes partes do fluxo, seja na abertura de conta, seja antes de aprovar um PIX, seja antes de aprovar um financiamento. Então, a versatilidade de usabilidade do consumo das informações da resolução número 6 é gigantesca. E sem o efeito de rede colaborativo não daria. E aí, só para fechar, um outro ponto de vista fora as IFs. Os provedores de fraude que terão acesso a essas informações, obviamente com determinada autorização para poder fazer isso, também vão poder gerar o efeito de rede para os seus respectivos produtos. Então, o produto da ClearSale de crédito, por exemplo, ele vai ser beneficiado também com a resolução número 6, a gente pedindo a determinada autorização para os clientes. Isso gera efeito de rede em outra ponta. Então, o efeito de rede ele não é só está em um efeito de rede, são vários efeitos de rede que, a partir de uma questão como essa, por exemplo, a partir de 2024, começa a se tornar mais realidade. Por enquanto não, por enquanto todo mundo está mais preocupado. Imagina que o blockchain, para o Igor e para o Gilson principalmente, o que vocês têm visto aí, fora essa nossa iniciativa? Vocês já chegaram a ter contato com algum outro tipo de projeto de blockchain? O que vocês viram? O que vocês acham que você agora tendência para 2024? Casos raros, né? A gente tem visto pouca iniciativa de blockchain. Acho que a iniciativa, inclusive aqui do CPQD, Conf, com a ClearSale, tem sido uma das primeiras que eu tenho visto com escala, que tem um potencial legal. A gente tem visto iniciativas no próprio governo, né? Então o próprio V-Cadastro, feito pelo governo, também tem utilizado tecnologia de blockchain. Ainda não sei muitos detalhes do funcionamento, como que isso está bem conectado com todo o sistema já existente, mas também acredito que pode ser uma frente interessante de desenvolvimento, olhando para o impacto que isso pode ter para a população.
e o impacto que isso pode ter para os setores, olhando na ótica de fraudes ou na ótica de identidade. Mas olhando para fora, eu acredito que esse é um mercado um pouco mais maduro, né? A gente vê alguns modelos de identidade já funcionando dessa forma, usando ou na sua completude ou em algumas parcelas desse modelo algumas tecnologias de blockchain que trazem essa confiança. Eu particularmente olho com os olhos, né? Acho que, assim como foi falado em alguns outros painéis, não necessariamente o blockchain por si só, eu acho que é o diferencial. Eu acho que a forma como a tecnologia é colocada e como ela cria, de certa forma, um alicerce para que em cima dessa tecnologia saia a inovação, saia um modelo de identidade descentralizada. Eu acho que isso sim, definitivamente tem um potencial grande de evoluir. Ainda acho que, se a gente for olhar a curva de maturidade, a gente está no comecinho, né? A gente está ali no embrião, começando a se formar, começando a criar resultado. Acho que a gente tem ainda muitas provações para ser feitas em cima disso, até porque a identidade descentralizada e a identidade centralizada ou federada, né, como é o modelo que a gente está acostumado hoje a lidar, ela ainda vai coexistir por muito tempo, né? Eu recentemente até estava em um painel onde a gente estava discutindo um pouco sobre isso, e que todo mundo, quando escuta a identidade descentralizada, cria essa certa resistência porque, acho que vai mudar tudo, né? Acho que da noite para o dia tudo vai mudar, minha interface interna da instituição financeira precisa mudar para estar adequado. Como que a gente vai fazer essa padronização, né? Acho que o ponto citado da padronização é super importante, porque eventualmente o que para mim é um fator de fraude, ou como eu identifico isso dentro do banco, eventualmente o mesmo banco, o outro banco, né, no mesmo setor, faz de uma forma diferente, né? Então como que a gente fala a mesma língua, né? Então acho que de certa forma o blockchain facilita também que essa linguagem ela seja padronizada, né? Se eu falo português, você fala inglês, como que a gente traduz isso um para o outro para garantir que você está recebendo e tendo acesso à mesma informação que eu tenho, e acho que isso é essencial para que eu use essa informação de uma forma inteligente para a tomada de uma decisão, né? Então, vejo com bons olhos, acho que deve movimentar, principalmente nesses próximos 3 anos, eu acho que vai ser um tema que vai ter uma crescente muito forte de discussão, não só de discussão como de modelos. Vejo, pela maturidade externa, tendo um pouco mais de rodagem, isso com certeza cai aqui para o Brasil. A gente está um pouco para trás, eu acho, do que o mercado de identidade mundial, o mercado está um pouco mais avançado ou um pouco mais veloz, mas acho que rapidamente essa tecnologia vem para cá para a gente mostrar que ela funciona e que ela pode ser um diferencial também. Boa noite, Gilson. Muito no início, muito no início. Então, se a gente olhar um pouco, né, o que tem acontecido lá fora do país, acho que a preocupação ela acaba sendo uma preocupação que é já normal para todo e qualquer tipo de transação, né? Se eu vou ter uma credencial que ela vai ser registrada no blockchain, se eu vou fazer o uso disso, então a questão sempre vem, mas como que eu garanto que eu sou a pessoa de propriedade, né? Como que eu posso requerer uma credencial? Quem que garante que eu sou o Gilson ao momento que eu vou criar a credencial? O uso, depois do momento que eu tenho a credencial, acho que está bem claro, está bem muito mais estruturado, mas e o passo anterior? Como é que eu, Gilson, vou fazer essa credencial? E é justamente nesse aspecto que entra a questão das biometrias em geral. Então, você pensar numa facial, numa voz, numa comportamental, e você combinar tudo isso para quê? Para que a pessoa, querendo entrar nesse mundo do blockchain, que ela entre de forma segura. Daí, trazendo como um exemplo geral, é uma preocupação básica, que todo mundo sempre pergunta, como é que eu faço um onboarding de um cliente com a biometria comportamental, facial ou digital? Como é que eu sei que a pessoa é a pessoa mesmo? Então, assim, você tem esse cuidado, e no blockchain não vai ser diferente. Como é que eu vou dar essa credencial de forma segura? Quais são os critérios? Qual é a colaboração? Quais são as integrações que eu vou ter que acessar? Quais são os dados que eu vou ter que ter em mãos para poder saber que essa credencial pode ser entregue ao Gilson ou não? Nossa, é interessantíssimo essa questão social, né? Porque no mundo não digital, a gente ia lá num cartório ou num banco, ia lá, assinava os documentos, olhava a foto, tirava uma foto 3x4. Outro dia eu vi alguém me pedir uma foto 3x4. Eu fiquei assustada, que ninguém mais pede. E onde tudo começa? E se tudo começa no digital, como que a gente faz para provar que aquela pessoa é ela mesma, né? É incrível. Realmente a gente não está falando disso, né? Nesse momento. A gente falou muito do OneClickBR, identidade digital descentralizada. Eu queria só pegar um outro complemento também, que tem a ver, né, com as soluções que a empresa está olhando, que tem a ver com blockchain, que é, por exemplo, o Drex, né? Então, a ClearSale hoje tem uma iniciativa, né, junto ao Drex para colocar ali
e avançar ano que vem, né, com os pilotos, com a maior escalabilidade e poder fazer diversas melhorias e evoluções nesse sistema também que chega aí não só para ser um complemento, de certa forma, dependendo do quão longe que a gente olha, até uma revolução na forma de pagamentos também, mas tem um ponto do Drex que é fundamental que eu queria linkar com prevenção de fraude, né? Uma vez que o Drex se utiliza, né, que é o antigo real digital, né, nossa moeda real brasileira digital, uma vez que ela se atrela à blockchain, obviamente, além das camadas de segurança que a gente já sabe que é intrínseco a uma blockchain, a questão de muitos outros precisam aprovar para de fato, né, poder dar sequência ali nas transações, mas eu queria pegar um outro ponto de vista que assim como a gente tem processos de Know Your Customer, Know Your Supplier, Know Your Employee, também tem o Know Your Transaction. E aí o Drex ajuda, apoia, corrobora com a ideia do Know Your Transaction, uma vez que você, com base na rastreabilidade, né, consegue apoiar também a prevenção à lavagem de dinheiro, o financiamento contra o terrorismo. Então tem esse aspecto ali de Drex, blockchain, prevenção de fraude, fora o fato de que existe um conceito que é o Analytics On-Chain, que você consegue monitorar e colocar vários e vários sensores ali no que está acontecendo na sua rede para tentar prevenir o quanto antes, quase como um trabalho de ostensiva ali, né? E que tem totalmente a ver com prevenção de fraude também, atrelada à blockchain. Acho que a rastreabilidade é a palavra, né? A blockchain ela permite e ajuda bastante. A gente não é um ponto aqui e outro ponto aqui, né? A gente vai acompanhando todo o trajeto. E aí, para fechar, eu sempre estou trazendo ali, acho que é um pouco da minha vida passada, estou trazendo sempre ali a pontinha do usuário. A gente está falando aqui de tecnologia, está falando de soluções, está falando de governo, está falando de empresas, mas a gente não está falando das pessoas, né? E aí, nessa jornada nossa de identidade digital, o usuário é a ponta final, é a ponta-chave. Ele vai ser o agente da mudança. O comportamento de uso dessas identidades digitais, dessas wallets, etc., vão ser o agente da mudança, né? Eles que vão usar, no fim das contas, nós vamos ali, nós temos informações privilegiadas. E a gente já vê algumas soluções funcionando super bem, né? E já na prática, por exemplo, as que a gente vê do governo. Principalmente as do Detran, né? Que assim, é uma coisa incrível, né? Você vê na prática tudo que a gente está falando aqui funcionar. E aí começa a ver a guerra, né? Como é que vai ser essa guerra? A gente tem um banco, tem o varejo, tem as empresas de tecnologia, todo mundo vai querer fazer uma carteira, né? Onde o cliente, o consumidor vai colocar o documentinho dele lá? Ele vai juntar com o cartão de crédito, porque hoje a gente tem uma carteira só com tudo dentro. O cartão de crédito ele já está pulando fora, né? Porque tem o Pix, tem as próprias wallets que você já faz ali o pagamento por aproximação, etc. Mas a documentação ainda não. Onde que a gente vai juntar tudo isso? E aí eu queria entender de vocês como vocês enxergam isso. Primeiro, se o consumidor brasileiro está perto ou está longe de se adaptar a essa nova realidade, porque se ele não comprar a ideia, não adianta a gente ficar aqui conversando, né? E quem que vai ganhar essa guerra? Quem que vocês acham, e obviamente não é nome de empresa, mas pensando em setores, como vocês acham, aqui não é bola de cristal, é só uma questão de ideias mesmo, de percepção, de troca de ideias, quem que vai ganhar essa briga? Onde o cliente, onde o consumidor vai colocar? Se é são 2, são 3 lugares, ou ele vai preferir colocar tudo num lugar só? E como que vai ser essa jornada? Aí um pouco de futurologia. Assim como hoje, como cliente, né, ele tem a possibilidade, sabe? Ele quer um serviço de telecom, ele vai para a operadora X, não gosta, vai para Y, ele tem o Open Finance, que pode mudar as instituições. Eu acho, mesmo a questão da identidade digital, o mercado vai demandar as opções e vão ficar no mercado os melhores fornecedores, como em qualquer lugar, né? Assim, é isso que eu acredito, mas como eu falei no começo, qualquer que seja a quantidade, todos eles vão precisar de soluções de biometria, mas eu brinco com essa biometria não pelo fato de eu trabalhar com biometria, mas assim, eu vejo que é uma tecnologia importante para a segurança do cliente e da instituição. Então acho que vai ter uma quantidade não muito pequena, vão ter opções, mas essa quantidade ela tende a variar, porque eu acho assim, os proverem a melhor qualidade vão poder se manter no mercado. Legal, obrigada. Até respondendo um pouco a sua pergunta, onde que a gente vai colocar, eu acho que em quem a gente confia mais.
Essa é a resposta. A gente precisa confiar numa empresa que vai reter nossos dados, que vai ter controle das nossas informações, mas se o controle esteja com a gente, né? Ela também é uma parte desse ecossistema. A gente precisa ter uma confiança digital elevada de que aquilo está seguro, de que aquela empresa é segura, de que ela está usando aquelas informações da forma correta ou da forma que a gente está consentindo que ela deveria estar utilizando. Eu acho que tem um fator, para mim, muito importante, que eu concordo inicialmente com o Gilson em relação a isso. Eu acho que a gente deve ter nos próximos 5 anos, principalmente, uma grande, o que eu chamo de superpopulação de wallets, né? A gente vai ter muitas empresas querendo fazer wallet, porque é um mercado grande, é um mercado que hoje já se mostra um mercado atrativo em termos financeiros, em market size mesmo, e ele vai crescer ao longo do tempo porque o potencial é grande, né? Se você, independente do modelo de negócio que esteja por trás, se você vai cobrar por transação, anuidade, por usuário, enfim, ele é um mercado grande, né? Então acho que vai existir iniciativas das próprias empresas da indústria. Então acredito que as empresas de identidade hoje, até um pouco do que eu comentei inicialmente, de estarem indo um pouco mais numa ótica de plataforma, elas também têm o interesse de ter mais esse controle do ciclo de vida do usuário. Então não é só para resolver um problema do setor privado, é também para resolver um próprio problema que elas têm, né? Então acho que deve ter algumas iniciativas sendo feitas por esses players. Acho que o mercado privado também deve ter alguma organização. Acho que setores que hoje é o que eu chamo de ubiquidade, né? Setores que têm uma alta confiança e um alto volume, definitivamente são potenciais players para entrar nesse novo mercado, nessa oportunidade que existe. Ainda tem um buraco ali. Então acho que Big Techs são potenciais players, né? Tem muito volume, carecem um pouco em confiança, eu acho, ainda da população brasileira e no nível mundial. O setor financeiro também é um setor com alto volume, com alta confiança, né? Até recentemente também uma pesquisa comentou que o setor financeiro é o setor que o usuário mais confia em relação aos dados, né? Já estamos com dinheiro, né? Então é mais fácil esse próximo passo, degrau de você também estar com as informações desse usuário. Varejo também é um setor que tem um volume muito alto, né? Também, eventualmente, tem um pouco mais de dificuldade por questão dos onboarding serem menos seguros, eu ter mais essa questão da velocidade, da conversão, né? Como uma questão muito forte do negócio. Telcos, eventualmente, volume, né? A gente tem as 3 principais telcos hoje, devem abranger uma boa parcela da população, carecem um pouco no nível de serviço, né? Aqui é um pouco mais de serviço, que também gera desconfiança. Então, eu acho que se cada um desses players se organizar, eu acredito que definitivamente devem surgir algumas iniciativas de identidade, sejam wallets ou sejam ecossistemas que vão fazer essa transferência de informações, né, de uma forma segura. Não acho que isso se sustenta com 5, 10, 20 identidades. Acho que ao mesmo tempo que a gente cresce, a gente volta a ser reduzido a 2, 3, talvez uma, né? Acredito muito na colaboração com o governo. Acho que esse é um fator essencial. Quando a gente fala de identidade, o governo é o grande detentor dessas informações. A confiança vem do governo, né? É onde a gente fala que a gente nasceu, que a gente morreu, que a gente casou, que a gente divorciou. Então ali eu acho que essa conexão com o governo também é essencial. Acho que o governo deveria ter um papel um pouco mais de regulador, né? Não regulador no sentido de só falar as regras do jogo, mas ter a padronização técnica, ter a padronização da regulação da LGPD propriamente dita, entendendo quais são os requisitos mínimos de padronização para você estar ali, como que essas informações precisam ser transitadas e fazendo esse papel que já é uma estratégia do governo de plataforma, né? Eu prover essas informações para o mercado privado e acredito que para o usuário, olhando essa ótica, e eu concordo contigo, acho que o usuário é a chave da coisa, né? O Fernando comentou do problema do ovo da galinha, eu também vejo esse problema muito difícil de ser resolvido, mas eu acredito muito que ele se resolve no usuário, né? Porque o usuário, e eu acho que é uma particularidade até do brasileiro, né, olhando essa ótica bem recorte aqui Brasil, o usuário brasileiro precisa de um benefício muito claro quando ele está entrando numa nova solução, né? E eu gosto de fazer esse paralelo com 2 coisas que estão aqui dentro do nosso universo financeiro, que é o Pix e o Open Finance, né? O Pix, 3 anos atrás surgiu, hoje em dia, né, ouvimos dados aí que mostram o sucesso que o Pix está tendo, né? E por que o Pix eventualmente teve esse sucesso? Porque do dia para a noite, eu, usuário, né, sendo um usuário que estou dentro desse setor, ou um usuário médio, né, pegando uma população bem diversa, como é o caso do Brasil, eu entendi que eu poderia fazer um novo tipo de transação. Essa transação não me custava nada, caía para a conta da pessoa naquele mesmo instante,
Isso, eventualmente, olhando sobre a ótica do comerciante, principalmente o comerciante menor. Eu também tinha um novo meio de pagamento que eu poderia aceitar. Sem taxas. Sem taxas, exatamente. Então, isso me facilita muito mais para eu ter esse dinheiro na mão também e conseguir dar vazão ali em investimentos, em capital de giro, etc. Tá? Mas quando a gente olha um pouco para o Open Finance, e eu acho que o Open Finance é uma iniciativa incrível, acho que ele ainda tem também, se eu for entender essa curva de maturação, acho que o Open Finance está no comecinho, né? Embora ele tenha um volume já de consentimentos muito grande, ainda acho que o Open Finance é uma métrica de vaidade, o volume de consentimentos que foram dados, ainda tem informações que precisam ser trabalhadas, né? Que eu esqueci seu nome. Sou a Natália. A Natália comentou bastante sobre as informações e dados que a gente coleta e como a gente usa. Acho que o Open Finance a gente ainda não entendeu como fazer isso, né? Então o usuário que deu consentimento, muitas vezes ele está dando consentimento por um outro benefício que a instituição financeira está dando, seja por um desconto, seja por algum ponto, por algum outro tipo de fidelidade ali para gerar um pouco mais de relacionamento, mas eu como usuário, e eu estou falando sobre a minha ótica pessoal mesmo, eu estou dentro do mercado financeiro, eu ainda não vi o Open Finance me trazendo benefício claro. Eu ainda não tive uma oferta muito clara de produto, ainda não tive um concorrente me abordando, falando, putz, por você ter feito isso, eu vou te dar essa condição que é melhor do que a que você tinha. Então ainda as instituições estão batalhando e o usuário não sente o benefício na ponta. E para o usuário, o que ele pensa? Eu não estou ganhando nada com isso. Então no final das contas eu acho que para o mercado de identidade, para o modelo de identidade, seja o wallet ou seja o que for, esse benefício precisa estar claro no D0. Quando o usuário entra, ele precisa entender o porquê que aquilo é melhor do que o que ele tinha e como que aquilo ao longo do tempo também vai gerar mais benefícios, né? Acho que o usuário brasileiro ainda não tem uma percepção muito clara da privacidade. Acho que ainda tem um gap de educação muito grande para ser trabalhada e aí acho que a colaboração precisa entrar também para que isso seja feito de uma forma conjunta. Privado e público, principalmente, precisam trabalhar nessa conscientização, mas eu não acho que o discurso para o usuário de que seus dados estão seguros ainda vai ser o suficiente para ele entrar e querer usar. Ele ainda talvez vai ter que ter um benefício financeiro, talvez ele vai ter que ter um benefício por uma jornada que antes era muito, muito doída e que eventualmente isso pode ser beneficiado. Então acho que esses são alguns dos desafios que definitivamente a gente vai ter que tentar resolver e vai precisar resolver nesses próximos anos. Acho que vai levar um bom tempo, mas são alguns das nuances que eu acredito que a gente precisa tentar trabalhar. Ele foi de fora para dentro, o usuário para o sistema. O governo olhou as pessoas, o que eles precisam. A proposta de valor do Pix é rápido, é fácil, é grátis. O Open Finance é do sistema para fora. E quantas pessoas no Brasil vocês acham que tem mais de uma conta bancária? Pouquíssimas, muitas nem conta têm. Na verdade, elas têm ali a conta da Caixa que foi através do auxílio emergencial. Então a gente está tentando resolver um problema do sistema e jogando para cima do usuário. O Pix não, é um problema do usuário e a gente trouxe para dentro do sistema. Então como que a gente pode fazer isso aqui, né, nesse trabalho nosso que a gente está fazendo? Vitor? Eu vou ser bem sucinto aqui, porque acho que vocês foram bem certeiros e completos aqui no retorno, mas eu acredito muito que daqui a um tempo vai ter várias e várias opções de carteiras, várias combinações de ecossistemas, e que é a livre concorrência que hoje existe, né, e que algumas vão sobreviver, algumas não, então vai ter um rateio de market share natural. Só que o principal desafio não é esse, né, das empresas realmente criando esses ecossistemas a partir de tecnologias. O desafio é a adesão dos usuários nesse ecossistema, e eu super concordo, porque só que eu queria fechar aqui que apesar que é um desafio que eu acho que sim, envolve políticas públicas, envolve parcerias privadas e públicas, envolve várias outras complexidades para que a gente consiga ter mais adesão, letramento, educação, incentivos financeiros ou não, para que a população consiga utilizar, por exemplo, né, uma identidade digital descentralizada como padrão. Mas acho que a provocação final quem também imaginou que agora a gente estaria com o Pix onde estamos, com a adesão que temos hoje? Quem imaginou que a gente teria as experiências hoje que a gente já tem para fazer um check-out, sendo que hoje a gente já está falando até de check-out a partir, por exemplo, de uma biometria de voz ou de outras formas também muito mais inovadoras. Então, o mundo está tão exponencial que eu não duvido de nada que essa adesão vai chegar, mas é lógico, paciência e nichos também vão acabar sendo privilegiados primeiros, isso não tem como negar, mas com uma questão de tempo, geração, para que a gente comece como população também ter mais aderência nesse tipo de tecnologias totalmente disruptivas comparadas com a de hoje, né? Pessoal, primeiro, por vocês terem ficado até agora, muito legal, é um orgulho estar aqui hoje. Obrigada, Igor, Gilson e Vitor pelo papo, foi muito legal. Obrigado, gente.
super rápido, vocês podem fazer em grupos, inclusive, e o que vocês vão fazer na prática é visitar um e-commerce, comprar um copo utilizando a identidade digital de vocês. Esse é o copo que ganha no final. Então, por favor, na saída, passem ali para conhecer. E agora, antes da gente fazer